Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Quando o Padre João chegou em Queimadas, ele expandiu mais o trabalho da catequese e a gente foi em frente. E eu caminhava muito com o padre para as comunidades, aí fui conhecendo o município de Queimadas todo, fazendo encontro com as famílias, com as crianças, e me tornei assim conhecido em todo o município, né? Eram dois irmãos, não é? Dona Negra, que o nome é Maria Anitta, José Lídio, que sempre foram católicos atuantes, que já vêm de gerações passadas, e aí eles deram continuidade principalmente com a chegada do Padre João, não é? Na realidade, tio Zé Lídio era um missionário. Tio Zé Lídio saía para evangelizar montado num cavalo. E com todo esse trabalho, o Padre João olhava e dizia: Queimadas é grande demais. Para mim, sozinho aqui, não dá conta, né? E o pessoal sempre não queria a participação da igreja para ajudar. Ele, com a rigidez que ele tinha. Ele era muito radical, mas na realidade o que ele queria era aquela coisa tudo certinha. E às vezes o pessoal não queria. Teve um momento que eu pensei até da igreja fechar, porque o pessoal se separaram e faz nessa mesma hora que estavam assim, foi que eu cheguei. Entendeu? Eu digo, vou dar força. Ele disse que quer falar com o bispo para ver se conseguia vir mais padre para Queimadas. Naquela época, Nordestina pertencia a Queimadas, né? E o município era muito extenso. Olha, padre está difícil, mas eu tenho uma amizade com a congregação de freiras. Ele disse, ótimo, se for freira ainda é melhor. A congregação recebeu o convite de Dom Jairo, do bispo daqui do Senhor do Bonfim. Ele nos convidou porque ele queria em todas as paróquias colocar as irmãs para ajudar no trabalho do povo. E ele procurava as irmãs e através dos padres missionários que estavam aqui, poloneses, ele entrou em contato com nossa congregação e fez convite. E a congregação aceitou e eu estava no conselho naquele tempo junto e decidimos junto, o conselho decidiu que vamos para o Brasil, alguém vai. Só que para vir essas freiras, vocês vão ter, a paróquia vai ter que se dispor de casa para elas viverem, um salário para elas sobreviverem. Então tem que basear isso para ver se dá condição, porque talvez não venha uma só. Sempre pensei que eu quero ajudar os outros que talvez falta lá. Com outras duas irmãs decidiram que posso ir, ainda que já trabalhei um bocado lá e tinha algumas experiências, isso também valia muito, né? Porque a gente ia a primeira vez no desconhecido. Vão vir 3 freiras para Queimadas. O senhor topa? Ele disse, topa sim, a gente vai. Vou movimentar a comunidade para ver o que é que acham, né? E nesse impasse, Padre João fez uma reunião. Eu ainda lembro a presença das pessoas, professor Ivani, Dona Ivone,
Nega, minha irmã, Dona Carminha e Dona Tinta aqui no Alto da Jacobina, seu Zé Pires, Dona Veveca, todo um pessoal que já se foram, né? Então fez essa comissão, aí todo mundo concordou. Não, vamos trabalhar para trazer as irmãs para aqui. Visitei antes de chegar para sempre aqui no Brasil, porque a congregação mandou para ver um pouquinho como é. E naquele tempo eu senti isso. Quando eu entrei, fiquei 2 semanas só, mas senti como se fosse no ar um respiro de liberdade. Não sei porquê e tudo. E lembro sempre isso, né? A João procurou uma casa para comprar no acampamento. Nós encontramos uma, eu lembro, na Avenida Paulista. Com o Everaldinho tinha uma casinha do finado Romão lá. Aí disse, eu tenho essa aqui, Padre João, mas o senhor comprar essa casa para a freira vir morar aqui num lugar distante desse, uma rua que ainda não tem movimento nenhum. Não traga essas mulheres para ficar aqui não, Padre João, isso está errado. Aí Padre João disse, não, mas elas são pobrezinhas, elas vêm para evangelizar. Aí depois Everaldinho, eu lembro, Everaldinho disse, Zé Lídio, eu não vou vender essa casa para Padre João não. Poxa, Padre João parece estar doido, como é que ele vai pegar as freiras para trazer para um lugar desse? Eu disse, rapaz, mas nós não temos condição de comprar uma casa na cidade, e o bispo está em cima que quer a casa urgente para que elas já estão se arrumando para vir. Depois o Joel morava no acampamento, aí Dona Darcy disse, não, Dalí, eu tenho uma casa aqui, eu tomo conta de uma casa que era a vizinha dela. E Padre João teve a ideia de, como já tinha, eu acredito que já tinha essa casa lá no bairro do acampamento, ele pensou em colocá-las lá, não é? Dar moradia. Só que minha mãe, na época, eu lembro que ela ficou muito preocupada por ser um bairro distante, isolado. E aí ela foi super contra que essas irmãs tinham que vir para o centro, mas quando as coisas são traçadas por Deus, lá era o melhor local para as irmãs beneditinas ficarem. Disse, elas já estão em Brasília, mas vão ficar aqui 3 meses, aperfeiçoando a língua. Porque elas falam polonês e irmã Escolástica já sabia um pouco de português, mas ainda estava pouco para vir trabalhar assim na... Quando já decidimos que vão viajar também, a gente começou a ler alguma coisa e estudar, mas visto rápido chegou e a gente não tinha mais tempo para fazer um curso. E fomos direto para Brasília, onde tem curso internacional. E a gente chegou lá e estudamos lá a língua, um pouco, 3 meses. Sei que Darcy e Joel fizeram tudo, porque ajudou a acolher as irmãs lá no acampamento. Primeiro chegou as malas dela, umas malas velhas de ferro. E aí eu guardei aí na minha casa, depois abri lá e botei as malas lá, sem saber de quem. Eram uns nomes estranhos. Eu digo que essas malas estão com Dona Aparência. Aí demorou. Depois mandaram dizer que iam chegar. Quando foi no dia 26 de julho de 1986, elas chegaram em Queimadas, né? Primeiro chegou Escolástica e Marcelina. E a irmã Jacinta tinha tido um probleminha lá, precisava ir ao médico, ficou em Bonfim. Aí veio chegar no dia 3 de agosto. Quando a gente chegou, comemos almoço já no acampamento, porque o padre nos trouxe direto para o acampamento, na nossa casa, para nós, feita ou comprada, né? Não para nós, para a comunidade, mas que irmãs vão morar lá. Aí veio Dom Jário, acompanhando elas duas. E aí elas assim um pouco assombradas, né? Não falavam nada e a gente também... Aí eu acompanhei elas até no acampamento. Chegamos lá, a comunidade do acampamento já estava também preparada, algumas famílias. Darcy preparou lá umas famílias e todo mundo estava lá aguardando ela. Aí Padre João Boto colocou o hino nacional da Polônia. E lá já o almoço era pronto, enviei aquela panela grande de feijão
e que uma senhora cozinhou e outras coisas, mas experimente, lembro isso porque a gente não come geralmente feijão na Polônia, né? E comemos almoço com o seu Zelídio, que ele desde o início ele trabalhava com o Padre João todo o tempo e por isso estava junto conosco desde o início. E era uma casa que depois elas cresceram, mas os quartos aumentaram mais, mas era uma casa grande. Era uma casa grande, simples, mas bem limpinha, bem organizada, tudo organizado. Até o quintal dava prazer você entrar. Porque tinha as hortas, tinha-se as plaquinhas com o nome da planta que estava lá plantada, as ervas medicinais, tinha também essas plantas. Lá era muito organizado, muito, muito mesmo. Quem percebi na casa, que era sem forro, né? Essa casa, isso não me assustei, mas nunca vi. Achou diferente. É diferente muito. E as janelas, que não tinha vidros, só tampa, aquelas tampas com abre e já abre. Nunca vi também, né? Mas é assim, foi assim, e não precisava lavar vidros. É assim, eu acostumei bastante rápido, né? No outro dia de manhã, elas já saíram pela rua. Em cada casa, batia na porta, entrava e conversava com a família. Conversava, ia em uma. Eu sei que visitou a cidade, né? Quando terminou a visita na cidade, elas foram para as roças. Começaram a sair para as comunidades. Aí, onde eram os coxos, por exemplo, que eram mais perto, elas caminhavam muito para os coxos. E lá eu morava lá e tinha contato com todo mundo, aí a gente recebia elas, iam para o rio. Foi um ano que estava muito seco. Desde o início que a gente conheceu, era seu Zelídio. Porque já, quando nos trouxeram, ele desde o início tudo explicava. Porque o padre acho que deixou ele com isso, confiando. E já no acampamento, cada coisa na casa e na rua, já vizinhos. Esses vizinhos são inesquecíveis, sabe? Porque, na verdade, o que aprendemos lá desses vizinhos. A primeira, a dona Daci, né? E todos que ao redor moravam. Convivia muito com a gente, né? Fez muita amizade com a gente, era tudo que elas precisavam, elas falavam com a gente, minha mãe, principalmente, que era a vizinha do lado. E as pessoas da comunidade, como Dona Daci e a família dela, e Dona Aldaci, penso que ela vizinha lá, nos ajudaram a conhecer a realidade, porque nós viemos de uma realidade totalmente diferente, de um clima totalmente diferente. Então, elas nos levaram para ensinaram como fazer feira, como comprar as coisas, o que cozinhar, como usar panela de pressão, porque nós não usávamos aqui na Polônia, não tinha esse costume de usar panela de pressão, como fazer café, sabe? Nós tínhamos que aprender tudo. Aí eu ia mais ela para a rua, para a missa. E aí nós ia de pé, não tinha carro nesse tempo. E aí ela dizia, senhora, me espera, a senhora caminha demais. Que ela se cansava e dizia, senhora, espere, que nós estamos cansados. Aí nós ia e vinha de pé, e aí de noite eu ia para lá, sentava aí fora, nós ficávamos batendo papo, depois elas entravam e eu dormia. E eu também ia para cá, mais amizade era demais. Eu amava a rua, eu amava a casa, eu amava o espaço. Era uma coisa assim muito simples, a casa. Era uma coisa bem simplória mesmo, mas era muito aconchegante. As pessoas da rua eram muito aconchegantes. Nós tínhamos, na época que estávamos lá, uma presença bastante significativa de ciganos. Então, eles também faziam parte da nossa vida. Eles também participavam das catequeses, dos momentos de atividade que nós fazíamos com as crianças. E era uma família, né? No São João, fazíamos quadrilha, eles também participavam e celebrávamos ali, a rua ficava toda enfeitada. Então, era assim, era um lugar muito gostoso de se viver ali, o acampamento. Ajudavam totalmente em tudo, explicando porque costumes são diferentes, faça-se coisas diferentes. Lavar roupa no rio, íamos também, nos ensinavam
Já panelas lavamos em casa, mas roupa fora. E tudo nos ensinava a me cozinhar e a gente corria lá sempre. Daci sempre estava em casa. Ela guardava esta casa todo o tempo, né? Qualquer coisa, plantar alguma coisa, certas diferenças, né? Então, isso é agradecimento enorme, esses vizinhos. E todos outros com que a gente trabalhava, a gente só, na verdade, eles eram tão atentos, eu lembro desde o início, atentos para nos explicar, para dizer como é, e a gente também estava atento como fazer, entender, porque eu não entendia muita coisa no início. E elas iam para o rio lavar roupa, aí o pessoal no acampamento acompanhava, nos coxos acompanhavam elas, e elas tentando falar, não é mais o gesto, pessoal. Aí eu brincava muito, conversava com as irmãs, digo, irmã, aqui pode falar em gesto, porque aqui tem tanto mudo, todo mundo aqui só fala, aqui entendem muito bem o gesto, né? Aí elas faziam o gesto daquele objeto, daquela coisa, eu sei que foi se aperfeiçoando. Tinha seca neste tempo também, o rio era seco totalmente, o povo rezava, eu aprendi a rezar, viu? Cavando assim no rio, oh meu Deus, não esqueço essa coisa nunca, e rezando de madrugada, no rio para a água, né? Era muito sofrido. Vamos embora fazer uma procissão para ver se chove. E aí o sol quente, quando foi ali umas 5 horas a gente saiu, rezando daqui, levar. Quando nós chegamos já no meio do rio, só areia. Aí pegou aqueles pingos grossos e ela disse, parece que vai chover. E eu achei, aí foi água. Foi água e no instante nós já vinha voltando, já o rio descia. Nesse tempo a gente tinha fé. Quando as irmãs logo chegaram, pensaram em realmente estar dando assistência àquelas pessoas que moravam lá, naquela localidade. Eu lembro muito bem que uma dessas pessoas que moravam eram os ciganos, que eles viviam em cabanas, né? Tanto é que a gente chamava de acampamento, porque chegaram essas pessoas para lá. E aí elas começaram dando assistência às pessoas ali do acampamento, às crianças lá da Ponte Nova, tentando mostrar uma vida útil e significativa para essas crianças. Naquela época, o índice de pobreza era lá em cima, né? Não existiam essas ajudas do governo que nós temos hoje. Então, existiam pessoas que de fato passavam fome no município. E eu posso dizer isso porque muitas vezes as irmãs tinham que fazer campanha para dar comida a esse pessoal, para levar a cesta básica, para levar alguma coisa na casa para as pessoas comerem. Elas iam lá pedir para as irmãs, dizendo que não tinha nada para dar aos filhos. Por perto, a gente não percebeu isso, porque eram famílias, de certo modo, estabelecidas. E lá teve uma onde Antônio, que já ainda trabalha, ele não tinha tinha a irmã e não tinha os pais, e ele tinha dificuldade, então ele estava conosco todo o tempo, pequeno, menino, até agora trabalha lá, acho que com a irmã. Mas por perto não tinha. Mas a gente no início visitava muito. Nós não tínhamos trabalhos assim prontos, visitávamos muito ao redor, várias vezes no mato, simplesmente no mato. Elas faziam visita às missões, vamos dizer assim, as missões, e a gente foi conhecendo, aí a gente precisava, eu fui ajudar no quintal, limpar no quintal delas, mãe também foi ajudar nas faxinas, para a gente sobreviver, né? E aí, como diz o ditado, as irmãs é considerada como nossas mães, vamos dizer assim também, né? Cuidou da gente para a gente não passar mais necessidade. Era muito sofrido. E a gente percebeu isso e começamos a chamar essas crianças para a nossa casa. Tinha uma sala maior. As famílias deixavam, porque as freiras e crianças iam junto, né? E especialmente eram com fome, então a gente arrumava comida, né? Aí a casinha tinha uma garagem do lado, né? Ela disse, aqui, ó, a gente vai fazer a primeira garagenzinha para acolher os meninos.
E aí fez o grupinho. Aí veio Nega, minha irmã, para ensinar costura, crochê. Veio Dona Ivone, para arte culinária, ensinar a fazer comida. E elas querendo aprender também os temperos de queimadas. Aí a comadre Ivone vinha toda tarde. Comecei dali, eu já tinha um Porto Seguro, que era Padre Carlos Gabanelli. Depois chegou a irmã Escolástica e Marcelina. Os três são meu Porto Seguro. Daí eu fui voluntária lá. E sempre eu me identifiquei com a culinária. Aí fui trabalhar com a culinária. Padre Carlos se entusiasmou. Aí me falou, Dona Ivone, eu vou falar com a professora Ivani aí para disponibilizar um dinheiro para a senhora comprar tudo que é preciso para fazer os lanches, que é a voluntária aqui, para ensinar os meninos, para fazer a merenda deles. Aí fizemos o grupinho Arani, Cosminha, pintura, reforço escolar. E isso aí começamos, cada um fazendo o que sabia e ensinava. A irmã Escolástica criou um grupo de catequista. Saíamos aqui do centro para fazer a formação, sempre às tardes, principalmente dia de sábado. Não era eu, mas outro grupo de meninas que tinha esses encontros. A irmã passava para a gente o material. Eu era catequista na Igreja Santo Antônio. Era lá que eu era catequista. Né? Depois que as irmãs mudaram de endereço, que vieram para o convento, eu passei a ser catequista no convento. Aí Padre Carlos, nessas indas e vindas, sempre ia lá visitar ela. Isso em 96 e 97. Começou a visitar e disse, irmã, mas aqui para fazer esse trabalho não tem espaço não. Mas vamos ver o que é que a gente faz. Aí Dona Belídia, a que doou esse chalé para Padre Carlos, ela sempre visitava e ajudava as irmãs, assim, para algum dinheirinho para comprar material para os meninos. Ela ajudou muito a Dona Belídia. Ela foi lá e disse, irmã, eu vou dar o chalé para vocês. Isso surgiu de repente da necessidade, e tanto quanto só com o tempo se desenrolou, já quando as pessoas firmes começaram a nos ajudar, como a Dona Belídia, que entrou já lá no acampamento, tinha esta casa, La Chalé, e queria doar esta casa para nós, mas padre finalmente para padre escrita porque a gente não tinha condição tomar isso como nosso. A Belídia, ela disse que queria doar para as irmãs, passar o chalé para ele. Só que elas acharam difícil, porque era uma manutenção altíssima. Mas quando a gente viu a situação desse chalé, tudo caindo, essas madeiras terríveis aí ela disse, nós não temos condição de fazer essa reforma. Assim, mas naquele tempo não tem condições de poder acolher, porque depende de muitos recursos econômicos para manutenção. Então elas propõem ao Padre Carlos que se ele poderia ajudar dar essa força. Então é assim que se junta o Padre Carlos a nós, nesse trabalho com criança e adolescente. Aí fazem a transferência do acampamento para esse espaço aqui, até onde nós estamos agora, um pouco mais amplo, já com mais oficinas, com campos de futebol, com música mais ampliado, né, um trabalho, e estamos até agora trabalhando. Mas o projeto, ele ele abraça crianças de todas as escolas do município, aqui da sede. Então é um contato bastante aberto e extenso com essas famílias. Trabalhou forte com crianças, com adolescentes e também com pessoas já de idade, né? Esse trabalho da espiritualidade, né? E também o trabalho humano, desabrochar das crianças para uma vida, digamos, uma vida melhor, uma vida ampla, né? De poder dizer que as gerações da juventude, das crianças vão passando e nós temos colaborado em certa parte. Claro que não num 100%, mas em um tanto por cento para que a vida desabroche. O trabalho, pode ser que foi assim, como um grão de mostarda, não muito grande, mas cresceram as comunidades, cresceram os animadores, catequistas, tem muita gente agora envolvida. Não digo que isso é graças ao nosso trabalho, mas com certeza uma boa
parte deste povo conhece as irmãs e conhece o trabalho delas na evangelização. Já nem falo das crianças que foram atendidas lá no chalé, quantas gerações de crianças e jovens e adolescentes passaram. E eu penso que uma pequena semente da mensagem de Deus, do amor de Deus que nós levamos pelo nosso trabalho de oração e trabalho, ficou no coração de cada uma que encontrou com as irmãs. Então é próprio mesmo, nós está para servir. Parte do nosso carisma também essa questão de servir ao mais necessitado que estiver ao nosso lado, acolher com misericórdia aquele que está do nosso lado, precisando da nossa ajuda. Então também faz parte do nosso carisma. Uma época, isso faz parte da história, que a escassez de padre, aí o padre não ficava muito tempo aqui, quem assumia a igreja eram as irmãs já fizeram o casamento, batizados, assumiam as celebrações dominicais, na zona rural, nos bairros. O Padre João Cossale, não é? Ele foi mudado para a paróquia de Ibipeba, e as irmãs assumiram com muita maestria a nossa paróquia. Padre João saiu da paróquia por alguns motivos lá e ele saiu para Ibipeba. A paróquia ficou sem nada. O bispo chegou, não tinha como, não? Irmãs ficam, porque já trabalhamos algum tempo com padre. Vocês vão ficar até achar um padre que vem. Mas esse tempo era mais ou menos 10 anos, né? Ou 9. Aí o bispo disse, olha, as irmãs vão assumir a paróquia. Elas vão ser o padre, vai batizar, vai casar, só não vão confessar, mas elas já fazem o trabalho pastoral. Aí a irmã se dedicou em todo o município para ir dar curso. O primeiro curso que ela fez foi abrir o curso bíblico, foi no Riacho da Onça, no dia 12 de fevereiro de 98. São guerreiras, tem pé firme, viu? Foi anos, que a falta de padre aqui era terrível. As irmãs beneditinas, elas têm um trabalho já de muito tempo no território dessa paróquia. Inclusive, houve uma época em que não tínhamos a presença de sacerdotes, de padres, e que elas assumiram, de fato, essa missão, até mesmo pela, vamos dizer assim, escassez de vocações na nossa diocese. E era muito difícil o tempo, porque a administração, em geral, é difícil. A administração, a paróquia, por fora, os bens da igreja e tudo, e também pastoralmente, ainda mais porque toda a espiritualidade pastoral não é tão fácil, né? Sei que não foi fácil, mas foi muito bem administrada. Elas conseguiram trazer um carro que a paróquia precisava, se eu não me engano era Toyota. A gente fazia projetos com o bispo, né? O bispo assinava e para a Alemanha, que compramos caro, por isso não tinha como, né? A irmã Marcelina, que estava junto, ela dirigia, e nas roças todas ela dirigia, e outros também dirigiam, ajudavam. E também elas construíram um novo centro comunitário. Foi através delas que vieram esse projeto, justamente para estar dando amplitude à catequese. Por causa do desenvolvimento da catequese, porque se desenvolveu bastante, grupos catequéticos, que muitas crianças, muitos grupos, criar um centro comunitário onde poderíamos ensinar. Porque se desenvolveu catequese muito naquele tempo, o que eu lembro. Todos os professores que são hoje, a Maria Ângela, Cosminha, essas coisas e outras, todas eram catequistas naquele tempo. O primeiro meio de transporte delas eram as bicicletas. E aí, aquilo ali, todo mundo ficava admirado. Como é que pode as irmãs de bicicleta? Não é? Porque logo usando a sua túnica e aquilo ali o povo ficava abismado. E a gente que ainda era adolescente ficava... As comunidades mais próximas, elas, como ele fala, elas iam de bicicleta. Rio do Peixe, aí, até Ponto Novo, eram corajosas. Elas se mandavam aí às 3, pegavam a pista aí. Naquele tempo, o padre aqui em Queimada era um pouco difícil. Aí era mais elas, as irmãs. Era quem fazia a celebração. Aí primeiro foi a irmã
Grisante, irmã Marcelina, Adinalva, essas aí, foram as primeiras que chegaram aqui na nossa comunidade. A irmã Carmela, ela passou 2 dias aqui com a gente na nossa comunidade para ajudar o procedimento, né, da caminhada religiosa, implantada aqui na comunidade de Cancelas. Ela passou 2 dias com a gente, ajudando tudo direitinho, dormiu na casa de uma aqui na comunidade também. Ela ficou 2 dias, foi ensinando a gente a caminhar a vida religiosa. Eu tenho certeza que foi inspirado já pelo Espírito Santo, quando colocou aqui Nossa Senhora de Guadalupe em nossa comunidade. Ela é a padroeira dos enfermos e ajudou muito a gente a se aproximar cada vez mais em nossas orações. Até a primeira missa foi aqui de junto, debaixo desse pé de embuzeira. A primeira missa foi aqui, em casa, porque não tinha capela, não tinha nada. A gente dividiu a comunidade, mas só que para a gente ter a padroeira tinha que primeiro botar na ata da Assembleia em dezembro. E quem deu o nome da padroeira aqui foi a irmã Carmela. Queimadas foi um grande legado com as irmãs beneditinas aqui, viu? Que o trabalho foi brilhante e até hoje elas permanecem aqui, né? Inclusive o meu tio, que já é falecido, e um outro compadre dele que também é falecido, eles trabalharam na construção do convento. Elas precisavam também abrir o espaço para formar as freiras, né? Fazer o trabalho, que estava chegando pessoas querendo ser freira. Aí ela disse, será que a gente encontra aqui um terreno? Eu disse, vamos ver, irmão. Aí eu encontrei seu Ivo, que tinha aqueles terrenos ali, aí falei com o seu Ivo, você quer vender uma área daquela terra lá em cima, não, para as irmãs construir a casa dela? Aí ele disse que vendia. Tive várias meninas que moravam junto lá conosco, como Edna, que vocês conhecem, Rosalina ainda chegou depois, e outras de Salvador, Edinalva, que trabalhava aqui antes, está comigo em Salvador. E elas chegaram de fora e outras ficaram, outras saíram. A casa era muito pequena, a gente alugou ao lado casa vizinha e pensamos construir por causa disso. Nós, depois que chegamos para cá, nós sentimos muita falta. Isso fez assim, deixou um vazio muito grande, porque eu, sobretudo no início, me sentia muito isolada aqui do povo, muito distante do povo. E às vezes eu dizia, ixi, nós chegamos para essa casa não nos deixa próxima do povo. E isso para mim não foi bom. Foi um dos aspectos assim que não ajudou muito. As pessoas ficavam tímidas, perguntando se pode visitar, se pode entrar, se pode conversar conosco. E lá no acampamento não. Quando nós nos dávamos conta, o pessoal já estava lá dentro da casa. Já estava lá sentado na cadeira, já tinha sentado no sofá. Irmã, estou aqui, irmã, cheguei. Então, assim, se sentiam à vontade. E aqui parece que intimidam mais, assim, né? Deixam elas ficarem mais constrangidas de se aproximarem de nós. Então, isso não foi positivo. Elas merecem o respeito de todo queimadense, porque elas fizeram um trabalho brilhante aqui em Queimadas, viu? O que eu alcancei minha vida, agradeço a elas. Hoje eu conheci a Polônia, né? Que condição tinha eu para ir na Polônia? E com o trabalho que elas fizeram, o desenvolvimento, a confiança que elas tinham em mim, porque como eu também tinha, sempre elas me davam total apoio. Tudo que elas me ensinaram, eu aprendi, tudo que elas pedem eu faço. E por isso aí, eu sou feliz e é esse legado que eu deixo para elas, que eu nunca vou esquecer. Eu só peço a Deus, né, que ilumine cada vez mais a vida delas, que elas possam continuar com a sua vida religiosa, porque ajuda bastante. A gente costuma dizer na nossa congregação que quando é um trabalho, quando Deus está abençoando, ele nunca vai terminar. Acho que vão passar gerações e gerações onde esse trabalho vai permanecer, né? E o que eu desejo é ampliar um pouco, diria, meu sonho é ampliar, em fazer grandes campanhas a nível de Brasil e talvez a nível de mundo, por que não? Em que o projeto seja conhecido e que nós tenhamos parcerias, tenhamos recursos para poder trabalhar, porque
Agora, na área social, não basta a dedicação, é indispensável o econômico. Então, ter vários parceiros a nível de Brasil que possam nos ajudar para juntos construir esse projeto. Aqui aprendi muito, especialmente, não vou falar detalhadamente, mas o que mais aprendi, a minha fé fortaleceu muito. Justamente comemorando estes 40 anos da missão, queremos lembrar as pessoas que trabalham ainda, que colaboram com as irmãs e aqueles que Deus chamou deste mundo, que estão lá no céu intercedendo conosco. Takže, vindo para Queimadas, eu vou também querer lembrar dessas pessoas como Dona Nega e tantos outros aí que nos ajudavam a levantar e levar em frente este trabalho com as crianças. Nós esperamos que aquilo que semeamos, que fica um pouco no coração dessas pessoas, dessa gente, porque o importante é isso, viver, se tornar um amigo de Deus, viver próximo de Deus, aprender um pouco conosco, com nossa espiritualidade beneditina, com aquilo que São Bento ensina, viver o Evangelho no dia a dia, né? Ser perto de Deus. Adoro muito vocês. Nunca esquecerei de vocês, nunca na minha vida. E foi muito boa vizinha para mim e continua a amizade. Que Deus, na sua infinita bondade, possa continuar abençoando a vida das irmãs beneditinas, que o Espírito Santo de Deus continue soprando, suscitando e chamando, boas e santas vocações para somar junto às irmãs beneditinas. Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.